Sobre o alginato. Alginato é uma massa que tem efeito Smart Mold, ou seja, com ela você consegue capturar o molde de qualquer coisa. E essa massa é tão incrível que você consegue imprimir com detalhes extremamente realistas. Você consegue ver até a impressão digital das mãos, e os clientes adoram isso. Anota alguns pontos importantes que você não pode esquecer na hora de manipular o alginato, tá? Vamos a alguns pontos importantes sobre o alginato. O alginato é uma massa antialérgica e atóxica, ou seja, ela não faz mal à pele, nem mesmo à pele do bebê recém-nascido, porque ela é feita para moldes. Essa massa é usada por dentistas para tirar o molde da arcada dentária do cliente. Então, se o produto pode ser colocado na boca do cliente para tirar o molde da arcada dentária, ela não pode ser alérgica. Então, se o cliente perguntar se faz mal à pele ou à pele do bebê, você pode falar sem medo que não faz mal. É aprovada pela Anvisa. Outro ponto para notar é que o alginato seca muito rápido. Então, dependendo da temperatura da água, assim que misturar, ele seca em pouco tempo. Esse é um ponto de atenção, porque pode secar antes do cliente colocar as mãos. Assim, vai ser perdida a massa. Falei sobre temperatura porque a temperatura da água influencia no tempo de secagem. O ideal é fazer com a água na temperatura ambiente, que levará ao tempo de secagem total entre 1 a 2 minutos e meio. Lembre-se que a massa começa a secar rápido, então o cliente precisa colocar as mãos assim que misturar a massa. Na aula prática, terá uma videoaula explicando sobre a mistura. O mais importante agora é que você anote alguns pontos importantes. Se você usar o alginato com água gelada, isso fará com que o tempo de secagem total seja entre 5 a 10 minutos. Então, o cliente vai ter que ficar com a mão parada neste período. Isso não é interessante, porque o cliente não quer ficar muito tempo parado e o bebê pode querer tirar. O mesmo se aplica à água morna. A água morna seca, faz a massa secar muito rápido. Isso pode fazer a massa secar antes do cliente colocar as mãos. Então, faça sempre com água na temperatura ambiente. Outro ponto para anotar. Existem 3 tipos de alginato. O alginato cromático, alginato biocromático e o alginato incolor. Na videoaula, você vai conseguir perceber como o alginato age. Vamos ver a diferença entre esses 3. O alginato cromático, após ser misturado com a água, ele muda de cor para rosa ou roxo. E após secar a massa, ele muda para a cor branca. Também teremos um módulo só sobre produtos, assim você aprenderá mais sobre isso. Exemplo de alginato cromático é o alginato Exact. Já o alginato biocromático muda para a cor rosa 2 vezes. Assim que mistura com a água, ela fica rosa. Depois que seca, fica branco. E 30 minutos depois, fica rosa outra vez. Exemplo de alginato cromático é o alginato da marca Avagel. Por outro lado, o alginato incolor não muda de cor após a mistura. Então, mesmo após misturar, ele fica na cor bege. Outro ponto importante é a quantidade adequada de água. A mistura do alginato é 1 para 3, ou seja, a cada 100 gramas de alginato, é necessário utilizar uma quantidade 3 vezes maior de água, por exemplo, 300 ml de água. Se perceber que precisará usar 1,5 litro de água para eternizar as mãos de um casal, precisará de 500 gramas de alginato para fazer a mistura. Essas são dicas importantes para que a sua manipulação de alginato seja perfeita. Vamos aprender sobre o gesso agora?